Olá para todos, está no ar mais um Papo em Dia e hoje vamos falar de um super negócio aqui da cidade de Santo André, a Padaria Nema, com os nossos queridos convidados Álvaro e Carla. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Bom, o papo aqui hoje vai ser super gostoso, né? A gente vai falar um pouquinho de comida e também um pouquinho sobre empreendedorismo. Pra gente começar, a Padaria Nema, que é bem famosa aqui na cidade de Santo André, e vocês são proprietários da unidade aqui em Santo André, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história, o porquê que surgiu o interesse de obter uma padaria nesse estilo aqui em Santo André. Legal. Eu começo? Começa, pode contar. Você. Legal, olha, a gente, na verdade, esse foi um projeto que a gente já carregava conosco há alguns anos, né? A gente sempre foi ligado à gastronomia. A Carla é formada em gastronomia, foi chefe de cozinha. A gente em casa sempre teve a gastronomia como algo de lazer, anti-estresse, onde a gente pode conviver com a família, desfrutar um pouquinho do tempo dos filhos, da família em si, né? E a gente sempre teve esse projeto de fazer alguma coisa ligada à gastronomia, especificamente a área de restauração ou até de panificação, que era algo que a gente já fazia em casa e estava muito ligado no nosso dia a dia. Até que a gente fez uma visita, passeando pelo Rio de Janeiro, a gente fez uma visita e conhecemos uma loja da Nema no Rio de Janeiro, né? A franquia carioca. E nessa visita a gente simplesmente se apaixonou, né, amor? Nos apaixonamos pelos produtos, pelo conceito, pela filosofia do negócio, pela forma cuidada como tudo acontecia naquele ambiente, né? Como a gente foi tão bem recebido, o serviço tão bem prestado, a alegria nos olhos de quem nos atendeu, isso nos pareceu um negócio diferente. Acolhimento também, acolhimento. né? Um acolhimento familiar muito grande, a gente sentiu isso com a Nema, né? E aí a gente disse, peraí, tem um negócio que combina com a gente, tem tudo a ver com a gente, né? Esse é o tipo de coisa que fala diretamente com o nosso propósito, com os nossos valores. E aí começamos a investigar. Fizemos uma segunda visita à cidade, provocamos um encontro com os proprietários. E quanto mais a gente mergulhou no negócio, mais a gente se apaixonou. E muito. E aí saímos dessa reunião no Uber, a caminho do hotel, viramos um pro outro e disse, Santo André merece um negócio desse, né? A gente queria dar um presente para a cidade, porque a gente recebeu um presente quando a gente veio para cá morar. A cidade nos abraçou com muito carinho e a gente queria devolver um pouco desse carinho à cidade. E aí tomamos essa decisão e disse, olha, Santo André é o local. E foi assim que nasceu o Projeto Nema. Aí tem uma curiosidade, né? Vocês são aqui de Santo André, eu até perguntei antes da gente começar a gravar, mas vocês são cariocas, né? A gente sente o sotaque, a energia. Como assim? Vocês são de Santo André, moraram no Rio, voltaram pra cá? Conta um pouquinho pra gente entender. Carla, conta aí a história. Não, nós somos, na verdade, o Álvaro é paraense, eu sou cearense. E nós moramos no Rio um tempo, né? Nas nossas outras atividades, antes de ter a Nema, a gente chegou a morar em 15 estados. Então a gente rodou esse Brasil bastante. E aí esse sotaque foi se misturando. Então as pessoas olham, vocês são cariocas? Não, nós não somos cariocas. Hoje eu falo que a gente é um pouquinho do Brasil. Que a gente morou em Uma boa definição, né? A gente morou... Tanto é que os meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Um é goiano, o outro é campograndense. Então tem uma mistura bem grande aí. A gente tem Nordeste, Norte, Centro-Oeste, agora Sul, tem tudo na nossa vida, né? Então isso causou, assim, ele trouxe pra gente de conhecer mesmo a diversidade do nosso país, entender algumas características, né? Entender as pessoas, entender o lugar e se apaixonar por algum lugar. E aí eu e o Álvaro, a gente sempre falava, onde a gente vai se aposentar, onde a gente quer viver, onde a gente quer que os nossos filhos passem na faculdade, estudem e construam a vida deles. Então, quando a gente veio para São Paulo, era uma preocupação que a gente tinha, porque São Paulo é uma cidade imensa, né? Sim. E aí, morar em Santo André, eu falei, quando eu cheguei em Santo André, eu disse, nossa, é aqui que eu quero ficar. A gente não tira mais daqui. Do mundo inteiro que vocês foram é Santo André. Eu falo assim, Santo André tem uma característica que é uma cidade, eu acabei de falar isso, é uma cidade grande, mas que ao mesmo tempo é uma cidade de interior. Todo mundo se conhece. Todo mundo... Você vai ali, convive. Você chega no local... Oi, hoje eu falo que eu já não tenho mais nome. Eu já é a Carla Nema. Oi, Carla Nema. Então já fica assim. A gente acaba que é um acolhimento. E aí, como a cidade nos acolheu muito bem, e eu falo, a gente é muito feliz aqui. É uma cidade que nos traz uma felicidade imensa. Eu tenho o prazer de dizer que moro em Santo André hoje.
Então a gente queria trazer esse presente para a cidade também e para nossa família, né? Para os nossos filhos, para os amigos. Então esse é o objetivo, assim. Ah, que história legal, né? Então a gente sente a energia, né? Falei assim, nossa, ele lá, carioca, ele conheceu a padaria aqui. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção bastante também em relação à história da padaria, que eu vi que casa muito com a história de vocês, até pelo nome, né? Sim. Padaria Nema, que eu vi que é a junção do nome de duas avós. Então, para alguém ter criado, é porque é uma pessoa muito familiar, né? Uma pessoa ali muito cuidadosa nesse sentido. E eu notei isso em vocês também, né? De querer trazer esse acolhimento, trazer a família próximo, não pensando somente assim no lucro, mas vocês pensam muito nesse sentido também, como você comentou, né, Carla, de dar um presente para a cidade. Como que vocês encontraram esse sentido quando vocês estavam lá no Rio, né, antes de vir para cá, encontraram esse sentido de acolhimento, de família e pensaram, não, é por conta disso que eu quero levar esse negócio para Santo André? Eu acho que aquilo que falei ainda há pouquinho, conforme a gente foi mergulhando na história do nascimento da Nema, a Nema nasce em 2018 no Rio de Janeiro, um pouco antes da pandemia, ganha força e se estabelece como uma das padarias mais importantes no cenário carioca, né? Hoje de fermentação natural. Hoje a Nema está espalhada em todos os bairros importantes no Rio de Janeiro, né? E conforme a gente foi se aprofundando nisso e foi encontrando esses conceitos de família, de restabelecer o hábito gostoso de você sair de casa. Meus avós faziam isso, meus pais faziam isso, né? De sair de casa e comprar o pãozinho, voltar com o pão, fazer uma mesa de café, ter aquele carinho, aquele cuidado de arrumar a mesa, esperar que as pessoas acordem, ter ali aquele convívio no entorno da mesa logo pela manhã. Eu acho que isso restabelece a energia, isso cria conexão, isso enfatiza esse laço de amor que está dentro do conceito de família, né? Então, conforme a gente foi mergulhando e aí sabendo dessa história, que foi uma homenagem, que nasceu como uma homenagem à dona Neuza e à dona Matilde, né? E aí, fundando a primeira loja em Ipanema, então esse cruzar de Ipanema com Neuza, Matilde, isso tudo deu Nema, né? E aí, quando a gente encontrou esses conceitos, foi o que eu falei, nossa, bateu com os nossos valores, né, amor? A gente pratica isso em casa. A gente faz questão de tomar café com os nossos filhos, a gente faz questão de almoçar e fazer almoço para os nossos filhos, fazer jantar para a gente, nós dois. A gente chega cansado às vezes em casa, sai da padaria, mesmo agora, sai da padaria às 11 horas, 10h30, 11 horas. Nosso prazer é a gente fazer o nosso jantar. Então a gente vai para o forno, a gente vai fazer o nosso jantar. Então isso cria conexão, né? Reforça esses conceitos. E aí tudo a ver com a gente, né? Tudo a ver com a gente. E assim, cria uma memória, né? Eu gosto muito das memórias afetivas. Eu acho que vai criando assim, a memória afetiva de você lembrar, o teu filho vai crescer, e aí em pleno domingo de manhã, ele tá dormindo. Mas aí o pai vai lá, busca um pão, volta para casa, tem um café. Filho, chegamos aqui com um cafezinho, com um pão quentinho, e todo mundo tá comendo. Por quê? Porque, de fato, a nossa vida é corrida. A gente vive numa correria muito grande no dia a dia. Só que pegar um momento, criar isso, esse momento de nem que seja 1 hora por dia, a gente parar e dizer assim, peraí, é a minha família, deixa eu criar. Quando ele estiver lá com o velhinho, ou quando ele tiver os netos dele, ele vai dizer, nossa, meu pai e minha mãe faziam isso, desde pequeno comigo. Então a gente tem isso já. Com os nossos filhos a gente sempre fez. A nossa família é assim. Então é um hábito que a gente tem e a gente nunca deixou de perder. E a gente queria alguma coisa que trouxesse esse hábito. E que muitas pessoas falam pra gente assim lá na padaria. Ai, por que não tem um monte de mesa aqui? É o que mais a gente escuta lá. Ai, vocês poderiam ter um café e tudo? Não, a gente poderia. Mas qual é o nosso conceito que a gente quer? A gente quer que vocês tenham a experiência de criar uma memória afetiva com seus amigos, com a sua família, com seus filhos. E aí vai de tudo. É você sair do trabalho na sexta-feira que tá cansado, você passa lá e a gente fica muito lá e leva um queijinho, uma borrachinha, um pãozinho, alguma coisa. Abre uma garrafa de vinho com a tua esposa. Ou duas. Aí já se empolgou. Você já viu, né? Aí abre uma garrafa de vinho, liga o Netflix, ou escuta uma música e aí já fez um jantar. Tá tudo em família, vai conversar da semana, do dia a dia. Então, essas memórias afetivas, eu acho que é o que hoje eu falo que a gente não perdeu, mas
por conta do dia a dia, a gente acaba esquecendo. E aí a gente precisa resgatar. E a gente é muito ligada à família nisso. Então é uma coisa que a Nema chamou a atenção da gente. E a gente fica mais à vontade, né? Acho que a gente sai do trabalho, de um dia de correria. Ai, quer só colocar uma roupa leve, um pijama. Um pijama, tá tudo Se certo. a gente tá na rua, não tá muito legal pra ficar assim, né? Então, dentro de casa, acho que a gente fica mais à vontade nesse sentido, E né? tem uma outra coisa, né, que é evidente. Você acaba por também se alimentar com mais qualidade. Né? Ia chegar nesse Esse ponto é um importantíssimo. Esse é um fato também muito importante de tudo isso, né? Você acaba nesse hábito que não é só um romantismo de resgatar todos esses conceitos que a gente falou de família, de amor, de carinho, de atenção, mas é também um fato real, concreto de você se alimentar melhor, né? Que, puxa, hoje isso tá em voga ou tá em moda, é verdade, mas nunca perdeu a sua importância, né? A importância de você cuidar da sua saúde, você se alimentar bem, alimentar saudável, evitar produtos químicos, evitar comer, sem você saber o que está servido no prato, né? Então isso é extremamente importante, né? Então também traz e resgata isso aí. Com certeza, vamos até entrar nesse assunto que ele é importantíssimo, né? Hoje em dia a gente tem essa pressa, a gente come qualquer besteira, a gente quer só comer, tem que esteja pronto ali, né? Pra já partir pro segundo round, né? Digamos assim. E eu vi também que tem esse conceito, né? De trazer essa alimentação saudável. O que é oferecido na Padaria Nema nesse sentido, né? De ser uma alimentação saudável? Nós temos, toda a nossa produção, ela está assentada em cima de alguns princípios que nós não abrimos mão. Primeiro, de produtos de extrema qualidade, né? Então, todos os produtos que nós utilizamos dentro da padaria, e esse é um conceito muito claro na franquia, né? São produtos de extrema qualidade. O segundo, são produtos com produção extremamente simples. Nós não temos nenhuma complexidade no nosso processo produtivo, exatamente por quê? Porque quanto mais ingredientes você coloca, quanto mais complexidade você traz para um processo, mais aditivos, mais produtos químicos, mais conservantes e uma série de outras coisas você precisa. Então o nosso pão e a nossa produção, por exemplo, no nosso sourdough, que é o carro-chefe da casa, os pães são feitos com 3 ingredientes, basicamente, né? Farinha, água e sal, e obviamente o nosso levain, que é o nosso fermento natural, que também é feito de farinha e água. Então, o produto em si, nós temos 3 produtos apenas, a farinha, água e sal, produto esse que foi originário há 3.700 anos antes de Cristo, né? Porque era assim que era feito o pão. Sempre foi assim, né? O produto químico, o bromato, o fermento químico, tem 150 anos, né? Então é alguma coisa extremamente nova que foi adicionado em todo esse processo da nossa alimentação. Então esse resgate, ele traz como princípio da Nema exatamente esse. São produtos simples, processos simples, para que a gente possa ter um produto mais simples possível e nutritivo a ofertar para os nossos clientes a um preço extremamente justo, para que a gente possa abraçar a maior quantidade de pessoas possível nesse projeto de alimentar bem as pessoas, né? Então é um pouco disso. E de cuidar bem, né? De cuidar bem. De cuidar bem. Vocês tinham comentado um pouquinho até a respeito de, tá na moda ser saudável, tá na moda comer bem. Independente de moda ou não, uma moda boa. Né? Tem modas que a gente fala e dá pra pular, né? Essa não, essa é um fato importantíssimo, né? Hoje em dia a gente comentou agora, né? A respeito da nossa correria no dia a dia e tal. Então a gente tem que parar e cuidar da nossa saúde. E aí tem as duas vias, né? Tem essas pessoas que curtem essa moda e tem pessoas que já não curtam muito, porque tem uma ideia de que comida saudável é uma comida sem sabor. Sem dúvida. Existe essa ideia de que, vou comer sem açúcar, credo. É verdade. Mas isso quebra, é gostoso. É, muito saboroso. E todo esse conceito de sabor, ele vem de uma coisa muito simples e muito básica de entender. Os nossos pães são fermentação natural, como eu expliquei, eles não levam nenhum produto químico. E além de ser fermentação natural, eles são fermentação longa. Então, a nossa produção, ela em média, ela fica 18 horas fermentando, criando estrutura e criando sabor.
para que assim que a gente possa tirar aquele pão da nossa fermentadora e colocá-lo no forno para assar, ele está rico em nutrientes, em nutritivos e também no sabor. Porque ele passou aquelas 18 horas exatamente absorvendo tudo isso, trabalhando todo o processo para que ele ganhe estrutura, sabor e aquela maciez, aquela crocância que a gente tem, né? Eu vou sentindo o cheiro aqui, é psicológico. Vai chegando. Tá chegando aqui. Eu falo muito a questão do sabor. Eu vim da área de cozinha, né? E aí eu às vezes falo isso com o cliente. Ah, mas tem sabor? Tem. E aí eu vou te explicar essa questão do longo, né? Tá muito tempo. Se você observar no dia a dia, você vai fazer qualquer comida. E vou dar um exemplo bem simples. Você pega um bife, coloca numa frigideira e aí liga o fogo no máximo. Você colocou ele selou de um lado, você colocou alho, você colocou um alecrim, uma manteiguinha, e aí colocou do lado e do outro, selou, já tá bom, porque tá muito forte o fogo. Então ele foi muito rápido. Fiz rapidinho. Peguei esse mesmo bife, peguei uma frigideira, deixei primeiro ela aquecer bem, aqueci a minha manteiga devagar, aqueci o alho, aqueci um alecrim, joguei o bife lá. Selei ele de um lado e for banhando, mais lentamente. E aí eu fiz um desafio até para um cliente. Faz isso com uma carne para você ver. Você vai ver que o que tá mais lento, ele vai te dar muito mais. Você vai dizer, mas eu estou usando o mesmo ingrediente. Mas você acelerou o processo no outro. Então é a questão de acelerar o processo. Então se você faz uma comida muito rápida, ela não vai funcionar. Ela pode até ficar boa. E bem difícil, eu falo assim. Mas o sabor mesmo, ele não vai conseguir realçar aquele sabor todo. A carne não vai ficar tão bem. Né? E até tudo, né, ele cria. Então é igual o pão. Por que às vezes a pessoa pensa, nossa, 18 horas, por que fica tão bom o pão daqui? Porque sim, ele tem cuidado. Eu falo, o nosso pão ele é tão enjoado que ele tem uma geladeira própria, ele tem o guarda-roupa dele é a geladeira, então ele tem a cama dele própria. Ele tem onde dormir, ele descansar. Pra quê? Pra no outro dia, quando ele for assado, e ele cresceu, ele sai crocantezinho. O pão já tá melhor do que eu, já. Minha vida. Então, a gente às vezes até tem o cuidado de explicar pro cliente, porque ele às vezes vai no balcão e um produto ou outro tá esgotado, por exemplo, né? E aí o cliente diz, nossa, mas vai demorar. Olha, ele tem o tempo dele, né? A gente não consegue acelerar, então a gente tem que respeitar, e a gente lá respeita muito o tempo do pão. Isso é sagrado para nós, né? Ele define o momento que ele quer sair de lá da geladeirinha dele e pular para dentro do forno. Não somos nós, né? A gente deixa isso a critério. Ele levantar o dedinho lá e dizer, tô pronto. Tá pronto, agora já posso ser assado. Esse pão tá melhor do que muita gente. Verdade. Tá. Mas visando isso, como que funciona o processo no dia a dia? A produção, qual que é a média de vendas? Nossa produção, ela estabelece, né, e é um critério também muito importante falar isso, porque é um critério padrão de todas as lojas da Nema, né? Então a marca ela é muito preocupada com o padrão, com a qualidade, com os processos, né? Então a gente tem um processo muito cuidado, obedecemos regras rígidas de vigilância sanitária, temos todo um processo desenhado em cima de cronômetros e tempos, né? Então a gente tem que respeitar o tempo de cada batida, o tempo de cada massa, o descanso de cada fornada, a temperatura da própria massa. Ela tem uma temperatura própria para poder descansar, ela não pode descansar em qualquer temperatura. Uma massa que tenha uma temperatura maior, ela não pode ser descansada, ela tem que ser resfriada para depois descansada. Então ela tem todo um processo que a gente obedece diariamente para que os nossos pães saiam todos os dias no mesmo formato, com o mesmo sabor, com o mesmo padrão, com a mesma cor. Então eu digo assim, é uma cadeia de processos muito bem estabelecidas e que só nós conseguimos o resultado que temos se tivermos e temos disciplina para obedecer esses processos, né? Desde a compra do insumo, ao prazo que esse insumo chega, ao prazo que esse insumo fica no nosso estoque, ele não pode ficar muito tempo. Por quê? Porque a nossa produção ela é em cima de produtos frescos, né? Diariamente. Então ela não pode... a gente não tem estoque de
uma semana, nós não temos estoque de 5 dias, os nossos estoques são de prazos curtos, exatamente para que tudo que a gente faça ainda dentro desse conceito de tudo fresco. Aliás, o nosso tema, quando você entra na padaria, tem lá, tudo fresco todo dia é a nossa frase, né? Deixa eu dar uma pausinha, que meu olho irritou. Só dá um corte aqui, tá, Victor? Vou pegar meu óculos, que a luz começou a dar aquela irritada. Que é doida a bolsa de óculos agora. Tá bem. Mas foi essa luz. Foi você ficando tempo. Essa luz tá aqui de trás dela, que tava no dia que eu tava lá, que eu fiquei depois. Você irritou, né? Não, aí no outro dia eu saí, quando acabou, né, que desliga, eu fiquei com uns pontinhos assim, né, da luz. Eu fiquei com os pontinhos da luz, eu olhei vermelho. Não, eu tava gravando sem, eu até consigo um programa ou dois. Quando vai ficando muito tempo, eu falei, nossa, vai dar uma seguida. Mas aí a gente volta, né, e corta. A gente falou aqui da produção, vou falar dos outros produtos. Bom, tá gravando, Victor? Por que ela voltou de óculos, né? Além dos pães, né, que é o principal produto quando a gente pensa numa padaria, o que mais as pessoas procuram lá também? Você. Você, a Carla, gosta de falar disso. Que elas procuram experiência. Então, eu falo muito da experiência. O que é a experiência? É o bom atendimento. Você chegar lá e o nosso funcionário, eu falo assim, vocês não são atendentes. Vocês são... Como é que eu posso te dizer agora? Agora faltou a palavra. Vocês são... Consultores, né? Consultores de experiências dos nossos clientes. Por quê? Porque o cliente chega lá e ele às vezes hoje eu vou para casa, vou tomar um vinho, eu vou para casa de uns amigos, o que eu posso levar? O que você me sugere aqui? Aí as nossas atendentes, e isso muito a gente brinca muito, né? Agora vocês vão fazer uma consultoria de um cardápio para eles. E aí elas falam, olha, por que o senhor vai reunir? Quantas pessoas são? São 5. Então, porque o senhor pega uma focaccia, faz um pãozinho, leva uma burrata, coloca uma burrata dentro, um pesto, corta ela, põe uma rúcula, você já tá ficando com água na boca, põe uma rúculazinha, cria um sanduíchezinho, você já vai ter ali alguma coisa para servir para você. E todo mundo vai ficar olhando para você e vai dizer, nossa, onde você comprou isso? Não, foi eu que fiz. Eu criei essa experiência. Eu criei essa memória. A gente tem os produtos para o senhor criar essa memória. Não, eu criei uma coisa mais prática. Vamos para pizza. Nós temos pizza de fermentação natural. Ai, meu Deus. Temos pizza de fermentação natural. Então, assim, eu falo que hoje a pizza, praticidade, e o que a gente não quer ter trabalho, ela é 8 minutos. 8 minutos? 8 minutos de fermentação natural. Então, tem um combo de pizza. Você pega, chega em casa e ainda faz bonito. Olha, eu que preparei a pizza. Bota a pizza lá, 8 minutinhos, já tá tudo pronto de fermentação. Mas eu queria preparar uma pizza. Eu tenho a massa pré-assada. Então, nós temos a massa de pré-assada. Você faz em casa? Que você cria em casa. Aí, até inclusive, a gente tem uma cliente que tá 1 ano. Eu falo que tá 1 ano com a gente. E ela quase toda semana, ela leva essa massa de pré-assada. E aí ela fala assim, Carla, hoje é dia de produzir pizzas veganas. Ela é vegana, hoje é dia de vegano. Então ela vai pra casa dela e leva a massazinha lá. E aí ela faz várias pizzas diferentes. Ela manda foto, junta os amigos todos dela em casa. Então acaba que eu que sou a chefe da pizza na minha casa. Eu fui, Eu fui colocada como chefe da pizza. Aí eu falei, que legal, então deu certo. Não, é a melhor experiência que eu já tive na vida é aqui na Nema. Eu não posso viver sem a pizza daqui. Porque eles criam isso. Então, chegar lá e o cliente, às vezes, ele quer... deixa eu mostrar para você uma coisa. A gente tem um croque, Monsieur. E esse croque é um sanduíche, né? Que ele vem molho bechamel, vem queijo, presunto e vem um queijo meia cura gratinado em cima. Da canastra. Da canastra. Hoje não tá dando esse podcast. Então, ele é meio... Aí os clientes chegam assim, nossa, eu vou fazer hoje em casa. Leva os croques, você corta no meio, já serve tudinho. Mas se o senhor quiser fechar com chave de ouro, o senhor vai pegar um pão nosso. A gente tem um pão de queijo e ervas. Vai pegar esse pão, passa a nossa goiabada,
passa o queijo. Goiabada cascão mineira. Goiabada mineira. Aí bota um queijinho ralado, põe no forno e aí a gente transformou o croque Romeu e Julieta. Então a sobremesa já sai. Então acaba que a gente vive, a gente é muito... Eu costumo dizer, são colegas, são amigos que foi se criando na padaria ao longo desse 1 ano, né? Então é esse convívio. Por isso, a aproximação. É por isso que a gente fala. A NEMA é uma ligação familiar. Então a gente quer que as pessoas se sintam acolhidas. E querem que elas vivam isso na casa delas. Não é que a gente não quer elas lá. Não, ao contrário, a gente quer que elas levem, mas elas querem que elas vivam essa experiência, esse momento único na casa dela, com as pessoas, que todo mundo lembre e faz, nossa, tô comendo esse pão aqui, isso tá tão bom. Ah, foi a moça lá da padaria que me ensinou a fazer. E lá, né, amor, só te complementando, o cliente ele tem a possibilidade, né, dentro do que você ainda há pouco pergunta, de encontrar de tudo para todos os períodos de alimentação dele ao longo do dia, porque nós temos lá, além dos pães, que são nosso carro forte, o sourdough, por exemplo, que é o nosso pão clássico, né? Nós temos a nossa baguete, que é campeã de vendas, né? Então, além desse lado todo de panificação, a gente tem um lado de lanchonete, onde estão todos esses produtos que a Carla alencou aqui, o croque, as nossas rabanadas assadas, nós temos os nossos sonhos que são assados, a gente não tem nada frito lá, tudo é assado. A gente tem a nossa quadradona, que é a pizza da focaccia, que a gente transformou a focaccia numa pizza e fez ela a nossa pizza em fatias. A gente tem uma linha de bolos também, aquele que lembra os bolos da vovó. Você, né? Faltou o pão de queijo. O pão de queijo. Pão de queijo não pode faltar. O nosso pão de queijo é o pão de queijo. E aí tem as pizzas que a Carla falou, e nós temos todo um conjunto de mercearia que a gente fala, que passa por uma seleção muito específicas de frios, de queijos, né? Para complementar todo esse processo da panificação, dos bolos, da lanchonete. Então, quer dizer, o cliente ele pode fazer do café da manhã dele ao jantar, ele encontra lá produtos que possam atendê-lo, né? Sabe o que eu vou fazer então? Eu vou encerrar esse podcast para passar lá na padaria e comer alguma coisinha, porque eu fiquei aqui com água na boca. Eu acho justo, porque você vai pegar a melhor época das rabanadas e dos panetones e chocotones. Meu Deus! Bom, gente, eu agradeço a participação de vocês aqui. E claro que eu não vou deixar quem tá acompanhando passar vontade também. Vou liberar essa câmera para vocês passarem aí o endereço da padaria e convidar toda a população para conhecer a Padaria NEMA. Quem ainda não conhece, né? Carla, você faz o convite no nosso nome. Quero convidar todo mundo a ir conhecer a NEMA. A gente está localizado na Rua das Figueiras, número 735, no bairro Jardim. E vai ser um prazer enorme. Muito obrigada pela participação e bora tomar um cafezinho então, né? Eu acho bom a gente pedir lá da padaria algumas coisas, viu? E você que nos acompanhou, vamos com a gente também tomar aquele cafezinho na Padaria NEMA e até a próxima.